A pintura que hoje vamos explorar, uma pintura atribuída a um mestre desconhecido, possivelmente flamengo e datada de cerca de 1550, vai chamar a nossa atenção para o facto de muitas vezes estes elementos da natureza figurarem nestas representações com uma função nítida de atributo ou como forma de caracterizar algumas das personagens naquilo que será, por vezes, uma espécie de um discurso paralelo ou complementar mesmo àquilo que é a narrativa efetivamente representada. De facto, quando olhamos para a pintura, aquilo que percebemos é que temos uma cena com a Virgem Maria ao centro, com o menino ao colo, e que está ladeada por São Joaquim e por Santa Ana. E também, e isto é um pormenor interessante, com aquela que presumivelmente será a doadora da pintura, que está ajoelhada aos pés da Virgem. Santa Ana parece estar a oferecer ao menino Jesus um cacho de uvas. O cacho de uvas tem um forte caráter eucarístico e, portanto, está como que simbolizando o sangue de Cristo, mas também 2 cravos. Os cravos, naquilo que é a pintura sacra, foram tomados como símbolos de amor divino, mas também podem ser uma referência direta à paixão de Cristo. O que podia fazer-nos pensar que toda a composição teria um pendor, sobretudo, cristológico, não é? Mas o que chama a nossa atenção é a quantidade de elementos e de símbolos que parecem pontuar todo o conjunto e que reconduzem o nosso olhar para aquilo que é uma simbologia mariana que parece, de facto, dominar toda esta composição. Falamos, por exemplo, do espelho sem mácula, falamos da fonte, do poço, a torre de David ou, claro, o sol, a lua e as estrelas. Mas como aquilo que nos interessa particularmente são as espécies botânicas, convém também olharmos para elas com um pouco de mais atenção. E aqui elas surgem de uma forma que é muito curiosa, porque elas vão aparecer legendadas. E vão aparecer legendadas não com aquilo que poderia ser o seu nome vernacular ou aquilo que seria o seu nome latino, mas com as formulações exatas em que vão surgir em passagens de 2 textos do Antigo Testamento, o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, e que também, desde cedo, foram apropriados pelo culto mariano e, portanto, que passaram a ser eles próprios também símbolos marianos. E é por isso que esta pintura se torna tão interessante, porque ela vai como que sublinhar a origem eminentemente literária ou textual desta utilização da natureza para simbolizar aquilo que são as virtudes das várias personagens sagradas. E que é algo que, de facto, vai preceder em muito aquilo que vai ser a sua primeira manifestação artística nos manuscritos iluminados, ou nas pinturas, ou nas esculturas. Na verdade, estas primeiras fontes, estas primeiras imagens mentais ou literárias, vão ser encontradas precisamente nos textos canónicos, nos textos bíblicos, também depois nos evangelhos apócrifos, ou em toda a literatura medieval que vai ser depois produzida, explorando e por vezes ampliando estas mesmas fontes, e que sim, se vai tornar indispensável para os artistas. Mas este não é sequer um caso isolado. Nós sabemos, por exemplo, que no caso do retábulo de Bardi, encomendado a Sandro Botticelli, nós vamos ter uma representação também da Virgem entronizada, com o menino, ladeada por São João Evangelista e São João Batista, onde algumas destas mesmas árvores e plantas vão aparecer e vão aparecer também legendadas com filacteras. Assim, e segundo algumas passagens do Eclesiastes que foram interpretadas como símbolos marianos, nós vamos ver Maria representada através do símbolo do cedro do Líbano, ou mais concretamente, o quasi cedrus exaltata sum in Líbano, ou um cipreste, mas não um qualquer cipreste, um cipressus in monte Sion, ou uma oliveira, uma oliva speciosa in campis. Num primeiro plano da composição e aos pés da Virgem, nós vamos ter também um conjunto de flores que vão seguir precisamente essas mesmas formulações desses textos bíblicos. Do lado direito, vamos ter a Plantatio Rosiae, ou seja, a rosa de Jericó, que neste caso vai estar representada como sendo uma rosa branca, o que vai ser importante, porque a rosa branca, como várias flores brancas, vão estar especificamente associadas àquilo que é a pureza da Virgem Maria. Do lado esquerdo, um lírio da Alemanha. O lírio da Alemanha, de cor roxa, é de facto uma planta que está, e uma flor que está muitas vezes associada à Virgem, mas normalmente com uma outra dimensão e puxando a um outro caráter simbólico mais associado ao sofrimento, que não é aquele que está aqui a ser evocado.
Porque este lírio é, na realidade, o lírio entre os cardos do Cântico dos Cânticos, o Cyclili inter spinas. E, portanto, também aqui sublinhando esse caráter de exceção e da Virgem como alguém livre de pecado. É importante notar que muitas destas plantas não vão estar representadas de forma minimamente fidedigna. Na verdade, embora estejamos já no século XVI e, sobretudo, a partir do final do século XV, toda a revolução epistémica e também tecnológica que permitiu aos artistas debruçar-se com um outro olhar sobre a natureza e, de certa forma, também representá-la de um modo muito mais minucioso, a verdade é que muitos dos artistas continuaram a usar aquilo que eram fontes iconográficas pré-existentes, quer noutras pinturas, quer em ilustrações, quer às vezes até em representações que estavam francamente deturpadas. E é por isso, por exemplo, que o cedro do Líbano nos vai surgir aqui com uma configuração que em nada se assemelha àquilo que é a configuração de um cedro do Líbano real. De qualquer modo, e como vimos, aquilo que era fundamental na utilização destas árvores e destes símbolos era precisamente a capacidade de veicular estas passagens bíblicas e, portanto, o facto de estarem representadas de forma mais ou menos naturalista não era, certamente, uma das maiores preocupações. E isso vai ser especialmente evidente também naquela que é a última planta que vamos explorar e que está precisamente aos pés da Virgem e que está legendada como sendo o ramo florido da árvore de Jessé. A árvore de Jessé é, na verdade, uma árvore imaginária e que nos poderá parecer bastante comum hoje em dia, porque se trata, no fundo, de uma árvore genealógica. É uma árvore genealógica que vai começar a ser representada, sobretudo, a partir da época medieval e que vai como que demonstrar ou atestar aquilo que é a ascendência de Jesus e de Maria. E, portanto, a partir de Jessé, pai do rei David, que costuma aparecer adormecido, deitado, do seu corpo vai surgir um grande tronco que depois se vai ramificar em vários galhos diferentes, onde vão surgir vários dos seus descendentes, nomeadamente antigos reis ou profetas do Antigo Testamento. Ao centro, ou no topo dessa árvore genealógica, nós vamos ver precisamente, muitas vezes, a figura da Virgem, normalmente com o menino nos braços, atestando aquilo que é a sua linhagem sagrada e, portanto, a sua condição, mais uma vez excepcional, livre de pecado, concebida sem pecado e também concebendo Jesus sem pecado. Rematando todo o conjunto e dando ou sublinhando o sentido da composição, nós vamos ver em cima também uma outra filactera, onde vamos ver inscrita aquela que é uma outra passagem do Cântico dos Cânticos e que nos diz: toda tu és formosa, amada minha, e em ti não há mácula. Ou seja, quase que como resumindo ou dando maior sentido a todos estes símbolos, naturais e não naturais, que dominam o conjunto e que nos mostram um discurso fortemente mariano e que tenta dar uma série de características da Virgem Maria. Ora, se este é de facto um dos quadros que tem mais pormenores curiosos a serem explorados, ele não é o único ao longo do nosso percurso. E por isso mesmo fica feito o convite para uma visita, para que possam também surpreender-se e descobrir muitos outros.